Martelo batido sobre o futuro de Gerson. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a saída do camisa 8 do Flamengo. Bora te atualizar também sobre Memphis Depay, liberado pelo Corinthians, mas exaltando o nome do timão no exterior. Preciso falar também sobre o técnico do Porto, adversário do Palmeiras. Ele quase foi contratado pelo Verdão. Falo também sobre novidades no Vasco. Dineno à disposição para a partida do São Paulo nessa quinta-feira. E o zagueiro Pedrão, que pertence ao Cruzeiro, pode mesmo se mudar para a Europa? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo conseguiu vender apenas 14 mil ingressos para a partida dessa quinta-feira contra o Internacional na Arena MRV, jogo marcado para 21h30. Já Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, atacou os acionistas do Galo. Abre aspas para ele, vi uma entrevista do dono do Atlético, o Rafael Menin, falando que não está nem dormindo direito por causa das dívidas. Mas ele continua gastando e contratando, né? Argumentou o presidente do Cuiabá. Já o Fortaleza está tentando um clube para Felipe Jonathan, lateral esquerdo, fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda e que quase foi parar no Mirassol. Mirassol atendeu uma série de pedidos do Felipe Jonathan e não houve acordo. A impressão que se tem no Fortaleza é de que o Felipe Jonathan sentou em cima do contrato. Já o Grêmio fez nova investida por Kaique, volante revelado na base da Portuguesa e que pertence ao Juventude, proposta de 5 milhões de reais, além da cessão por empréstimo de alguns jogadores. Preciso responder agora se é verdade que o Vitória pode ser comprado pelo grupo do PSG, o Qatar Sports Investment. Essa especulação ganhou forma nos últimos dias, depois que foi publicado a respeito de um suposto interesse. Inclusive, o movimento Vitória SAF teria se reunido com o deputado Marconi Amaral para buscar uma negociação com a QSI. Só para lembrar que o Marconi atua pela seleção do Qatar e tem título de cidadão qatário. Houve quem dissesse até que esse movimento está elaborando um plano e tem uma viagem marcada para o Qatar para o mês de setembro. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o presidente Fábio Mota, presidente do Vitória, para saber se existe alguma negociação ou possibilidade de o Vitória virar uma SAF e se associar a Qatar Sports Investment. Vale a lembrança de que esse grupo tem, entre outros, o PSG. Na resposta do presidente Fábio Mota, abre aspas, não tem nada ainda. É especulação da torcida, fecha aspas. Bora mudar de assunto e falar sobre Juan Dineno, centroavante apresentado como reforço pelo São Paulo. Pode estar à disposição do técnico Luiz Ubeldia estrear já nessa quinta-feira. O jogador foi apresentado, vai vestir a camisa 19, disse estar super contente e afirmou estar em forma, ou seja, pronto para jogar. O fato de o São Paulo ter acelerado sua contratação me faz imaginar que ele fique ao menos no banco de reservas. Antes de eu gravar esse vídeo, inclusive, uma pessoa do São Paulo assegurou que, no mínimo, ele vai ficar entre os relacionados no banco, à disposição do técnico Luiz Ubeldia. Frases do Dineno em sua apresentação: estou muito feliz de estar aqui, é um orgulho enorme, estou disposto a me entregar e fazer o máximo durante esses 6 meses. Tenho que ganhar esse lugar dentro de campo. Importante lembrar que o contrato do Dineno com o São Paulo se encerra em dezembro, mas há a previsão de extensão por mais um ano, desde que ele bata uma meta ligada a número de jogos. Só para completar em relação ao São Paulo, o Tricolor recebe o Vasco nessa quinta-feira no Morumbis, palco onde ele não perde pro Cruz Maltino pelo Campeonato Brasileiro há 13 anos. A última derrota em 2012. Hora de falar sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que foi especulada nessa terça-feira, a notícia de que Pedrão, zagueiro de 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro e emprestado ao Avaí, interessa ao Porto. Conversei com um dirigente importante do Avaí para saber em que pé andava essa história. E essa pessoa me contou que, em primeiro lugar, é importante lembrar que o Pedrão não é titular no Avaí que disputa a Série B. O titular é o Jonathan, que esteve machucado e ficou de fora dos 2 últimos jogos. Até por isso o Pedrão teve a oportunidade e atuou bem, ganhando destaque e elogios. Na atual temporada, são 17 jogos com a camisa do clube catarinense, empréstimo até o fim do ano. Segundo o Avaí, o Cruzeiro já procurou o Avaí para assegurar que não existiu nenhum contato do Porto e que a ideia é que ele continue em Santa Catarina até dezembro
para ganhar mais minutos, para ganhar mais jogos, para que na próxima temporada possa ser aproveitado no elenco profissional da Raposa. Só para completar aí sobre o Cruzeiro e também de zagueiro, contar que o Olímpia do Paraguai negocia o retorno de Matheus Gamarra, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, mas chegou por empréstimo ao Cruzeiro. Está fora dos planos, tem sido pouco utilizado. Imagino que o Cruzeiro não vai se opor a essa negociação. Hora de falar sobre o Campeonato Carioca de 2026. Nessa quarta-feira, a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, se reuniu com os clubes para debater sobre um novo formato. E ficou definido que os 12 clubes serão divididos em 2 grupos de 6 times cada. Na primeira fase, você enfrenta adversários do outro grupo e os 4 primeiros colocados de cada grupo passam para a próxima fase de oitavas de final, ou melhor, de quartas de final. Quartas de final em jogo único, quem passar vai à semifinal com jogos de ida e volta, na grande decisão, jogo único também. Os grupos ficaram da seguinte maneira: o grupo A com Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, um time que vem da Série A2 e a Portuguesa. No grupo B, Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Hora de falar sobre novidades do Vasco. Cruz Maltino fez enormes esforços para ter Rayan à disposição para a partida contra o São Paulo nessa quinta-feira. Rayan que estava servindo a seleção brasileira do outro lado do mundo, seleção brasileira sub-20, é bom que se diga, e depois de uma logística importante garantida pelo Vasco, Rayan vai estar à disposição e será uma peça importante, tem conseguido jogar bem nas últimas partidas do Vasco. Importante contar também que Carlos Amodeu, CEO do clube, confirmou que o Vasco já está em negociação para a renovação do contrato de Felipe Coutinho. O vínculo atual se encerra em 30 de junho, quando termina o contrato de empréstimo. Só que, simultaneamente a isso, o Coutinho discute a rescisão de contrato de forma amigável com o Aston Villa, com quem tem vínculo por mais uma temporada. A saideira sobre o Vasco, Admar Lopes, novo executivo de futebol do Cruz Maltino, começa a trabalhar na próxima semana. Preciso te contar uma curiosidade que envolve Palmeiras e Porto, adversários no Super Mundial de Clubes. O técnico do Porto atualmente, o Martin Anselmi, quase foi parar no Palmeiras em 2020. Isso aconteceu depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, enquanto o Palmeiras buscava um técnico. Foram vários os nomes pensados, um deles de Miguel Ángel Ramírez, técnico que fez enorme sucesso pelo Independiente Del Valle. E o Martin Anselmi era auxiliar técnico do Miguel Ángel Ramírez lá na equipe equatoriana. Ramírez recebeu uma proposta oficial do Palmeiras, gostou das condições do negócio e evoluiu nas tratativas. Foi na última hora que o Miguel Ángel Ramírez recuou em cima da proposta do Palmeiras, desistindo do acordo que impossibilitou o Martin Anselmi de virar funcionário do Palmeiras na comissão técnica do Ramírez. O tempo passou e algumas, não dá nem para dizer semanas, mas alguns dias depois, Abel Ferreira, que na época trabalhava no PAOK, foi contratado pelo Palmeiras. O Abel era só a quinta opção no momento. Já se vão 5 anos e várias conquistas de Abel Ferreira como técnico, e agora o Abel enfrenta o Anselmi na estreia de ambos no Super Mundial de Clubes, jogo super importante que na teoria pode definir o primeiro colocado desse grupo. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, que tem exaltado o nome do timão no exterior, mesmo em meio ao caos político, com afastamento de presidente, tentativa de golpe e uma série de outras circunstâncias nada positivas, como o indiciamento de 3 funcionários do clube na polícia, um deles o próprio presidente. O Memphis Depay arranjou um jeito de falar bem do timão. Abre aspas para ele, entrevista depois da vitória por 8-0 da Holanda contra a Malta, em que ele marcou 2 gols e se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, ao lado de Robin van Persie, 50 gols para cada, com a curiosidade de que ambos precisaram de 102 jogos para alcançar tal marca. Abre aspas para o Memphis, estou no Brasil há 9 meses. Como jogador do Atlético de Madrid também fiz o meu trabalho. Marquei gol na Liga dos Campeões contra a Inter, mas se você observar os treinos do preparador físico na época, verá que não foi bom para mim. Sou um jogador muito explosivo e tive diversas pequenas lesões na musculatura. Acho que não lidaram bem com isso. Pensei, preciso fazer algo completamente diferente. E olha, estou sem lesões há 9 meses no Brasil. Aí, por conta disso, acabam aparecendo os gols. O que o Memphis afirmou é que o Corinthians montou um plano bem bacana do ponto de vista fisioterápico, médico e também de preparação física para que ele pudesse atuar sem contusões.
Essa era uma das grandes preocupações, de fato, quando o Corinthians contrata o histórico de lesões grande que o Memphis vinha enfrentando desde nos últimos anos. Mas no futebol brasileiro a coisa funcionou muito bem. Memphis foi decisivo, especialmente na conquista do título do Campeonato Paulista, e tem gerado enorme expectativa. Memphis que foi liberado do confronto dessa quinta-feira, o último antes das férias. Memphis Depay, Carrillo e Martinez já estão de férias por opção da diretoria. Só para completar sobre o Corinthians, a vaquinha virtual para o pagamento do financiamento do estádio foi prorrogada agora de forma oficial até 31 de dezembro. Até aqui a arrecadação pouco superior a 40 milhões de reais. Bastante se for levar em consideração que essa grana vem de torcedores. Pouco se você for imaginar que a intenção era alcançar 700 milhões de reais. Bora fechar o vídeo com a principal informação do dia. O martelo foi batido e Gerson não continuará no Flamengo. A despedida já tem data marcada. Assim que o rubro-negro for eliminado do Super Mundial de Clubes, o Zenit depositará os 25 milhões de euros, ou mais ou menos 160 milhões de reais, nos cofres do Flamengo, para que a rescisão do contrato seja confirmada e o Gerson se mude para a Rússia. Nos últimos dias, uma série de tentativas foram feitas. Até Carlo Ancelotti, técnico da seleção, chegou a conversar com o Gerson, perguntando se ele estava mesmo decidido a se mudar para a Rússia. Dirigentes do Flamengo minimizaram a possibilidade de transferência, afirmando que o Zenit nem sequer fez contato, e alegando que o Gerson não toparia abrir mão do Flamengo para jogar no exterior. Só que a verdade é que o Gerson está decidido a se mudar para a Rússia, o martelo está batido e ele só não se muda agora, ou melhor, desde o dia 10, a pedido dele. A janela de inscrições na Rússia já está aberta. O Zenit até cogitou a possibilidade do depósito de forma imediata da multa, 25 milhões de euros à vista. Mas o Gerson pediu para disputar o Super Mundial de Clubes. Ele entende que seria importante se despedir nesse campeonato super relevante. Então, assim que o Flamengo terminar sua participação, seja na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semi ou eventualmente numa final, no dia seguinte a essa participação, ao depósito da multa, possivelmente na conta do Gerson, que deposita o valor na conta do Flamengo e o martelo será batido. Importante dizer que o procedimento é o mesmo adotado quando o Flamengo foi buscar o De La Cruz no River Plate. Só vai haver uma discussão importante. O Flamengo assegura que tem direito ao pagamento de uma multa específica por parte do Gerson. É que o contrato renovado em maio prevê, em caso de rescisão sem justa causa, a necessidade do pagamento da multa e também de uma outra multa, que ocasionaria ou causaria um débito do Gerson em relação ao Flamengo de quase 50 milhões de reais. Esse valor equivale a tudo que ele ganharia em direitos de imagem até 2030. Certamente o Gerson vai contestar esse quesito na justiça e a gente precisa entender como é que essa história termina. Mas os dias de Gerson estão contados. Ele não fica no Flamengo assim que o torneio lá nos Estados Unidos terminar. Gostaria muito de saber a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar às 7 da noite. Tem live no canal do Nicola. Tchau!